Nesse vídeo eu quero falar para você quais materiais nós podemos usar para fazer moldes de reformas de boneca. Moldes tanto do forro como de roupinhas de bonecas. E ainda sabendo que eu posso usar alguns materiais para fazer a cópia e outros para reproduzir o molde. Meu nome é Fátima Melotti, sou especialista e professora de reformas de bonecas. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre princípios de reforma de boneca. Então essa boneca aqui, ela é a boneca modelo que a gente está usando, é a boneca da minha filha. A minha filha hoje já tem 23 anos, mas é uma boneca bem típica da forma como aparecem as bonecas aqui para reformar. Embora o forro dela esteja bom, a gente pode fazer um outro forro, sobrepor e umas limpezas, assim como a hidratação de cabelo. Essa boneca aqui vai ficar com a gente durante todo esse período e ela vai ser mesmo a nossa modelo. Quando a gente vai tratar de molde, no caso aqui da reforma de boneca, geralmente a gente tem folha, eu uso papel e a maioria das pessoas usam papel, seja para você fazer o seu próprio molde, como esse aqui que tá escrito à mão, foi um feito mesmo específico para essa boneca, é personalizado, mas às vezes eu preciso imprimir, então a folha sulfite, geralmente a A4 é a padrão, mas às vezes ela não é suficiente e a gente ainda tem que saber qual é a finalidade que eu quero para esse molde. Uma boneca como essa, de mais de 20 anos, em que fica mais difícil eu conseguir o padrão dela do forro, então eu preciso fazer cópia. E aí o papel não é o mais viável. Tem um outro material que é isso aqui, o TNT, que tem me ajudado muito nesse trabalho mesmo das reformas de boneca, porque cada dia, cada boneca que chega, ela é única. Essa boneca, ela tem várias características, tanto de necessidade, como de forma de trabalhar. Então eu preciso ter um rol de conhecimentos, a partir da experiência, tudo aquilo que eu tô dizendo aqui a partir da experiência que eu fui adquirindo nesses anos em que eu tô trabalhando, não só com bonecas, que eu comecei fazendo bonecas de pano, mas com as reformas. E cada boneca, por isso, exige uma forma da gente trabalhar para que você tenha rendimento, que aquele prazo que você estipulou em média para o cliente seja cumprido e que o resultado também seja bom. Porque é um conjunto de expectativas que esse cliente tem. E a boneca, às vezes, eu sempre peço para enviar por foto, para que eu tenha uma ideia não só de orçamento, mas de possibilidade de trabalhar com essa boneca, de fazer a reforma dessa boneca, de estar atingindo a expectativa do cliente, porque alguns detalhes a gente não tem controle, a gente não domina a expectativa do outro, mas é o trabalho básico. Se alguém veio buscar uma reforma de boneca, que ela tem toda a sua história, emoção, ela precisa voltar à vida daquela família, da criança, ou mesmo quando ela é apenas uma decoração, ela tá carregada de muita emoção. Então o mínimo de expectativa é que ela volte bonita, parecendo nova, mas cheia de histórias. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Para cada finalidade de molde, eu preciso e posso usar materiais diferentes. Eu tenho elencado aqui 7 tipos de materiais e vou mostrar cada um deles, o uso, a função dele e qual é a possibilidade que você pode substituir também. De repente eu vou citar para você, use acetato. Mas o acetato, ele não é maleável quanto um outro objeto. Posso substituir? Existe algum que eu já tenho usado para substituir? Sim. E é isso que eu quero mostrar para você. Vamos acompanhar? Sobre moldes. Então a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre moldes. Quais são os materiais que a gente vai usar para elaborar o nosso molde quando for cópia? Cópia de forro, por exemplo. Então eu tenho uma boneca aqui, que é uma boneca modelo, boneca da minha filha, de quando ela era criança. Se eu quero fazer esse molde, esse forro, eu não quero recortar, eu quero ter esse molde aqui copiado. E eu posso usar 3 tipos de materiais. Então, para fazer a cópia, eu posso usar um papel de seda, eu posso usar plástico e eu posso usar também TNT. Eu vou mostrar cada um deles e como que a gente poderia usar. Então, o papel de seda. Eu tenho aqui só um recorte do tamanho da folha sulfite, só para ser modelo. Então, se eu quero copiar e não vou fazer medidas, eu vou sobrepor. O papel de seda, a vantagem é que eu consigo ver a parte de baixo. Então, eu posso estar pondo o papel de seda e riscando para tirar o molde. Como ele é muito frágil, rasga com facilidade. Então eu tenho a minha segunda opção, que pode ser o plástico. O primeiro plástico que eu já usei foi esse daqui, de saquinho,
que ele é duplo, porque ele é um saquinho, aquele de colocar no freezer, colocar alimentos e congelar. Eu já usei muito dele também, porque ele é bem fininho e eu consigo, melhor do que o papel de seda, eu consigo fixar e consigo também fazer os riscos e ir copiando todo o forro para virar um molde. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e eu passei a usar esse tipo de plástico aqui, ó. 15 é um dos que a gente pode usar como toalha. Então, ele é mais resistente que os dois anteriores que eu falei, a visibilidade perfeita e também pega a caneta. Então, eu também posso ir riscando e fazer toda a cópia porque ele é bem maleável. Esses dois são os que eu mais uso. Uso o plástico, uso o papel de seda e dou preferência por esse plástico aqui, que é o número 15. Aí tem uma coisa, toda vez que a gente vai comprar, pelo menos aqui na região que eu moro, a gente vai comprar esse plástico para pôr na mesa. E ele vem assim, eu até comprei 1 metro, ele vem o plástico e entre um e outro vem um papel como seda. Então você vai lá, 1 metro dá para copiar muito forro, muita roupinha. É uma boa opção, que aí você pode algumas partes que você achar que o papel de seda não é vantajoso, que ele pode rasgar, você copia no de seda e depois passa pro plástico, né? Agora, o que eu realmente descobri, que eu sofri muito até descobrir isso, é usar o TNT. Então embora ele seja frágil, se eu forçar que ele vai rasgar, mas ele tá no meio, ele é intermediário, nem é tão frágil como o papel de seda, e ele não é assim, mas nem tão durinho como o plástico de toalha. Então eu consigo ter uma boa visibilidade, ele pega bem a caneta, eu consigo ir ajustando aqui e ele é duradouro. Então, desses aqui moldes para cópia, são os que eu fui descobrindo e os que eu mais uso e que eu indico: seda, plástico ou TNT. Agora, os moldes que eu não preciso fazer cópia. Então, geralmente o padrão é folha sulfite, porque se eu compro um projeto virtual, então eu já consigo imprimir, que já vai cair mesmo direto na folha sulfite. Aí, ok, tudo bem. A folha sulfite, se eu quiser, ela é fina. Então, eu posso imprimir, se for o caso, né, da impressão, eu posso imprimir no offset. Então, ele já é mais durinho do que a folha sulfite. Então, é uma opção. Teve uma época já que eu imprimia e atrás eu colava o papel pardo, que é também uma boa opção. Então, depois do sulfite, eu posso usar o papel pardo para transferir o meu molde. Então, eu tenho aqui um molde de meia manga. Então, posso pegar caneta, pode ser também o lápis 6B. E eu vou contornar, porque isso a gente está pensando em durabilidade, em armazenamento, arquivar, deixar ele lá guardadinho. Então, você pode transferir, passa os dados para cá e você vai usar e depois arquivar. Ou você cola, porque ele vai ficar... Eu já fiz isso durante muito tempo para ter os meus moldes bonitinhos, durinhos. Também já usei, né? Depois aqui, você recorta, marco tudo e... eu tenho também essa outra opção, que é o papel pardo. Posso usar o papel pardo. Pensando em durabilidade, uma outra coisa muito boa mesmo é a gente também transferir direto para o papelão. Isso aqui era de caixinha de leite. E aí eu tenho o molde, por exemplo, esse que eu estava usando, né? Pego a caneta ou o lápis 6B e vou transferir aqui, recortar, e eu tenho uma grande durabilidade dele. Outra opção, se não quiser o papelão, é isso aqui, caixinha de leite. Eu acho ele muito bom por causa dessa parte aqui. Só que aí a gente não vai pegar nem a caneta, nem o lápis. Então eu vou precisar dessas canetinhas permanentes. E aí também eu vou ver, às vezes para evitar essas dobras, na hora de eu passar pro tecido, eu vou vendo, depende do tamanho do molde, eu vou colocar na vertical ou na horizontal. Então, vou riscar. Aí, para pensar assim, deixar ele bem fixo, bem durinho, você não precisa colar, que nem eu fazia, né, sulfite, depois eu ainda colava, né, no outro papel. E aqui você recortar, escrever o que é, no caso, aqui é uma dobra, aí vai o nome, quantas vezes, que parte que é. No caso aqui é uma manga, então eu preciso fazer 2 mangas, fazer 2 vezes e identifico aqui onde vai ser
o punho. E coloco data, aquelas características, recorto e já posso guardar. Uma outra opção, além do papelão, eu posso usar cartolina. Lembra, Flay? Você pode usar o sulfite offset, mas a cartolina, eu não tenho esse problema da caixinha de leite de não poder usar caneta, eu posso usar caneta, mas a cartolina, ela é mais durinha do que o offset. Tenho aqui um pedacinho, vou passar o mesmo molde. Aí aqui eu já tenho essa parte de cima do vestido, e aqui eu tenho as medidas, eu coloco as medidas da saia, e eu cortei o tamanho do sulfite. Então eu tenho do tamanho de uma folha sulfite, e aí eu quero colocar os dois moldes. Não caberia assim. Olha que essa manga, escrevi dobra, porque eu vou fazer a dobra do tecido e colocá-lo assim. Portanto, essa parte aqui da frente também eu posso colocá-la assim, economizo espaço que eu vou usar aqui no meu material para molde, e eu já tenho as indicações que não vão me deixar errar na hora de passar esse molde, de marcar esse molde no tecido. Então eu tenho aqui, coloquei, sempre pensando em economia. Isso também eu devo seguir isso quando eu for usar no tecido, na hora de passar para o tecido. Não vou colocar um do lado de lá, outro do lado de cá, porque eu ainda tenho essa faixinha aqui, ó, que dá para eu pôr um molde de um laço, de peças pequenas, um molde de um fuxico. Então eu passo, copio, faço todas as marcações aqui. Se eu quisesse também fosse impresso de uma revista, eu poderia colar, que aí ele estaria bem durinho. Tudo isso eu também posso fazer num outro tipo de material, que é o EVA. O EVA, a vantagem do EVA, ele é resistente e ele é bem maleável. Então depende da peça, mesmo que for cópia, se eu for conferir, eu fiz uma cópia em um daqueles materiais iniciais, ou eu fiz uma cópia no papel de seda, ou no plástico, ou no TNT, e quero passar para cá, por achar que, por exemplo, o papel de seda ele é muito frágil, posso passar ele para cá, e na hora que eu for conferir na boneca ou que seja de formato arredondado, eu tenho essa maior flexibilidade. Então o EVA também é um material que eu já usei bastante e a caneta pega super bem nele. Aí depois o outro material é o acetato. Esse é o que eu mais prefiro. Para mim ele é assim realmente o melhor por durabilidade, né? Então esse é o acetato, você compra uma folha de acetato. Assim, o caso é o preço dele. Já teve vezes de aqui na minha região não tinha, e aí eu acabei usando esse tipo de pasta, essas pastas aqui transparente, e passava os moldes, né? Copiava o molde aqui nela, nesse tipo de pasta para guardar. Ela só é muito mais durinha que o acetato, então é bom esses cantinhos aqui dar uma arredondadinha, senão ela acaba mesmo machucando a pele. Aí você não pode, ela não vai pegar a marcação com a caneta, então você precisa de novo de um marcador. Mas é legal também estar usando um marcador se você for usar colorido. Vários moldes meus eu colocava o nome de uma cor para enfatizar, né, quantas vezes que corta, a parte da dobra, para não esquecer. E aí algumas partezinhas pequenas eu acabei usando até mesmo esse material aqui. Então riscando nele, às vezes fazer coração, e aí você corta em volta, dobra pensando em simetria, e é um material que você tem ali para deixar guardado muito, muito, muito tempo. Ele não vai com o tempo nem dilatar ou rasgar, né? O acetato, para mim, é a melhor opção. E aí eu tenho aqui na minha pasta alguns desses materiais que ao longo do tempo eu fui usando. Então eu tenho o índice aqui do que eu tenho guardado. Alguns moldes, no começo eu fazia com sulfite colorido. Esses daqui, muito do acetato. Então desde o corpinho, né? Olha, alguns azuis, roupinhas. Então, eu colocava aqui junto. Esses aqui, direto do papel pardo. Alguns daqueles que um lado era o sulfite impresso e eu colava no... E eu ainda uso esses moldes, né? Vários, assim, sulfite com algum material embaixo. Agora, se você falar, eu quero uma coisa diferente, eu faço isso aqui, que pra mim é ainda melhor que o acetato. Então eu tenho a cartolina. Isso aqui você pode usar qualquer um dos outros materiais, exceto o EVA. Você passou, copiou, já usou,
Você sabe que com o tempo ele vai começar a rasgar, depende de quanto você usa, né? Aí você passa contact. Esse pra mim é a melhor opção. Então aqui você não precisa de canetinha, você não precisa, mas se você quiser usar pra destacar, o papel vai aceitar super bem, né? A cartolina, qualquer cor também, né? Eu usava até sulfite amarelo pra destacar. Mas sempre uso branco. Mesmo que o tecido seja claro, mas você tem as marcações, não tem problema. E aí, depois de tudo isso aqui também serve pro sulfite, né? Aí você vai encapar com contact. Então, ó, protegido. Agora eu já posso cortar. Eu não vou tirar esse restinho aqui, porque é exatamente a economia. Eu vou deixar esse pedacinho que eu posso usar para outra vez, em outra coisa. Vou pegar minha tesoura só de papel, vou cortar aqui. Então, onde eu fiz as marcações, ele tá super protegido com o contact. Eu tô dizendo contact que é a marca, né? Ele tá plastificado. Esse aqui, inclusive, é outra marca. Então, eu plastifiquei, ele continua maleável. Agora eu tenho ele protegido, tá sem bolha, passei com a régua. Vou recortar aqui, finalizar aqui esse outro pedacinho. E o meu material tá prontinho para ir, depois de usado, para ele ir pro arquivo. E aí, falando em arquivo, vou mostrar quais são as outras opções que eu faço. Então, a gente faz o molde, usa e depois a gente arquiva. Então, a minha primeira opção sempre é colocar em pastas, essas pastas com essas divisões. Já teve vezes que eu já usei um caderno de costura e fui guardando os moldes. Esse aqui, inclusive, é novo. Ganhei de uma amiga minha. E vou colocando os moldes aqui, né? Deixo ele fixo, depois eu tiro. Isso daqui é mais mesmo para eu deixar... não é aquele que eu uso sempre. São moldes que eu gostei, que eu quero deixar ele aqui arquivado, que raramente eu vou pegar, porque eu já tenho um outro desse na pasta. Quando eu imprimo também em revista, daqui é uma revista que eu comprei, tá aqui os moldes. Então, eu gosto de imprimir a apostila, né, que eu comprei. Tem umas que são bem grossas, então pra colocar aqui, eu não acho legal. Aí eu prefiro usar caixa. Eu uso muito caixa de sapato, mas essa caixinha aqui de camisa ganhei de uma amiga minha. Guardo o projeto dentro da caixinha. Alguns, esses que são muito grossos, eu encaderno. Então deixo encadernadinho ali, vou guardando aqui. Mas eu tenho os moldes já recortados e preparados, guardados na pasta. Então hoje o assunto que a gente viu foi de falar de materiais para fazer os moldes. Materiais que não sejam de cópia, são todos esses que eu já usei, são os que eu indico, e o que eu prefiro é esse de pôr na cartolina e passar o contact, plastificar. Sobre os moldes, então esse aqui é o tipo que eu gosto muito de usar, que é na cartolina e plastificar, mas tem dois materiais que eu já usei e que eu não uso mais e que eu quero compartilhar. Quando eu falo de papel de seda, eu usava colorido. Até ainda tem aqui a última parte que eu usei. Eu usava para copiar de revista, os moldes, tem uma visibilidade muito pequena, mas ele é melhor do que você tentar copiar direto com sulfite. Usava e depois de copiado eu passava cola e colava no sulfite ou colava no papel pardo. Então isso daqui eu não uso mais, isso aqui que sobrou faz muito tempo, tava aí guardadinho. E quando eu fiz corte e costura, a gente usava isso daqui, papel manilha. Esse daqui também eu tenho, que eu comprei aí faz um tempão e tá ali parado, tava guardado, ele já tá até... É isso que vai acontecendo com ele depois. Então imagina se você tem uma peça pequena, você tava usando muito, não fica legal. São materiais que eu não uso mais, então eu queria deixar registrado para contar para vocês. De repente para você sirva, né? Mas para mim aqui no uso das bonecas, uso recorrente, principalmente das roupinhas, porque a boneca ou ela é P, ou ela é M ou G. Algumas gigantes que a gente pega, que é do tipo daquelas bonecas grandes da Xuxa, da Eliana, raras vezes, né, que aparece dessas bonecas. Então eu uso muito os mesmos moldes, porque o vestidinho sempre é o padrão, ceroula é padrão, sapatinho padrão, ou seja, ou pequeno, ou médio, ou grande, a gente usa muito o material do molde. Então são informações muito valiosas, de que nessa experiência minha de conserto de bonecas e de fazer bonecas de pano, fez toda a diferença eu ir descobrindo qual que era melhor pra mim.